Olá, turma, estamos de volta, não é? Então, hoje nós vamos fazer a correção da atividade da aula anterior e dar continuidade ao nosso assunto. Espero que vocês estejam bem. Então, na atividade anterior, eu passei 5 questões e agora nós vamos corrigir. Se vocês não quiserem corrigir agora, né, vocês podem corrigir depois. Dá um print aí no seu vídeo e depois, né, você corrige calmamente. Mas eu vou corrigir com vocês, eu acho que todos vocês acertaram. Vocês são muito inteligentes, né? Tenho o maior orgulho de ser professora de vocês são muito estudiosos. Então, eu espero que vocês todos tenham feito a atividade. Lembre que essas atividades, gente, organizem no caderno direitinho. Escrevam de caneta, respondam de lápis, para quando a gente passar uma atividade ou então um trabalho, vocês já estão todos lá organizados para onde vocês vão estudar, né, para fazer essas atividades. Então, eu espero que o caderno de vocês esteja muito organizado. Então, vamos lá. No período iluminista, essas críticas aumentaram, pois a igreja foi responsabilizada por propagar ideias sem comprovação científica, reprimindo com violência seus opositores. Então, no período iluminista, as críticas à igreja aumentaram, pois ela foi responsabilizada por propagar ideias sem comprovação científica, reprimindo com violência seus opositores. Então, comentando, não é? A igreja na época, como eu já disse na aula, era muito conservadora e ia muito além, ia muito através da tradição. Então, não comprovava os fatos para obrigar as pessoas a, vamos dizer assim, seguir, né, aquela doutrina. E por causa disso, os iluministas criticavam muito a igreja, porque a igreja não comprovava os fatos e dizia sempre que eram verdadeiros. Questão 2. Para os iluministas, todos deveriam ser livres para exercer suas crenças, com base em sua própria racionalidade e não em doutrinas impostas. Então, para os iluministas, todas as pessoas deveriam ser livres para exercer suas crenças. As pessoas não poderiam ser obrigadas, né, a seguir as doutrinas da Igreja Católica. Cada um sabia o que era melhor para si. Repetindo, para os iluministas, todos deveriam ser livres para exercer suas crenças, com base em sua própria racionalidade e não nas doutrinas impostas, principalmente pela igreja, né? Na questão 3, eu perguntei quem eram os deístas. Os deístas acreditavam na existência de uma força divina que se manifestava nos elementos da natureza, mas sem interferir na vida dos seres humanos. Então, deístas, gente, são pessoas que acreditam em Deus. Mas o Deus que eles acreditavam não era esse Deus só ligado à igreja, né? Só existia Deus se você estivesse na igreja. É muito comum você ouvir, venha para a igreja, venha aceitar Deus, venha aceitar Jesus. Para os iluministas não era assim. Né? Os iluministas acreditavam que existia Deus, sim. Eles acreditavam em Deus, eles não eram ateus. Mas eles achavam que Deus, né, o Deus que eles acreditavam, não interferia na vida dos seres humanos. As pessoas eram livres para fazer aquilo que achavam melhor. Então, confirmando a resposta, os deístas acreditavam na existência de uma força divina que se manifestava nos elementos da natureza, mas sem interferir na vida dos seres humanos. O que Rousseau defendia? Jean-Jacques Rousseau, né, que foi um grande iluminista da época. Então, ele defendia que os seres humanos eram livres e originalmente bons. Rousseau acreditava que o homem nascia como se fosse uma folha em branco, não é? Ele era bom e o destino dele era escrito de acordo com o tempo que ia passando, né? A vida que ele ia vivendo. Então, ali ia sendo escrito a sua história, o seu destino de acordo com os seus atos. Então, ele defendia, confirmando a resposta, Rousseau defendia que os seres humanos eram livres, nasciam livres e originalmente bons, né? Então, essa é a resposta. Eles se tornavam maus depois,
Aí já fazia parte de todo o convívio na sociedade em que eles se estabeleceram. Questão 5. Quem eram os déspotas esclarecidos, não é isso? Eram monarcas e políticos esclarecidos, pois mesmo mantendo um governo de caráter absolutista, eles propuseram algumas reformas para atender às reivindicações dos burgueses iluministas. Então, eles eram reis absolutistas, mas eram esclarecidos, né? Eles sabiam que tinham que fazer alguma coisa em favor do povo. Né? Muitos deles criaram escolas, incentivaram a indústria, eles também se preocupavam em criar leis que beneficiassem o povo. Então, eles eram reis, né, absolutistas, estavam no poder com poderes absolutos, mas eles eram esclarecidos, sabiam que tinham que fazer reformas, fazer algumas concessões em favor de toda a população. Confirmando a resposta, eram monarcas e políticos esclarecidos, pois, mesmo mantendo um governo de caráter absolutista, eles propuseram algumas reformas para atender às reivindicações dos burgueses e iluministas. Quais as propostas de Marquês de Pombal? Né? Marquês de Pombal, as propostas dele envolviam melhorias no âmbito educacional, investimentos no comércio e a redução do papel da igreja nas instituições. Então, o Marquês de Pombal, ele era português, mas ele atuou muito aqui no Brasil. As propostas deles envolviam melhorias no âmbito educacional, investimento no comércio e a redução do papel da igreja nas instituições. Viram que esses déspotas fizeram muita coisa assim em favor do desenvolvimento da população. Agora vamos estudar o liberalismo. Ali vocês estão vendo, o liberalismo pode ser econômico e político. A palavra em si já é sugestiva, ela é liberalismo, quer dizer liberal. Né? A economia queria liberdade de ação, né, para se desenvolver. E a política também liberdade, sem estar muito ligada às forças ligadas ao rei ou à igreja. Liberalismo. Filosofia predominante no século XIX, fruto do pensamento iluminista. Os iluministas acreditavam que tinha que ter liberdade para o povo, né? Uma sociedade só era livre, só era feliz, só podia se desenvolver se tivesse liberdade. Premissa básica, todo poder é mau. Então eles achavam que o poder emanava assim, de ordem às vezes autoritária, que tornava as pessoas infelizes, né? As pessoas não gostam de ficar recebendo ordens toda hora, principalmente quando as ordens são assim um tanto quanto absurdas. Então, muitos reis absolutistas da época e até a igreja católica da época, viu gente? Não é de hoje não, estou falando da igreja da época. Às vezes colocava regras para a sociedade que eram absurdas e as pessoas tinham obrigação de seguir essas regras. Então, o liberalismo era contra qualquer tipo de poder absoluto e também as regras impostas pela igreja. Características do liberalismo. Individualismo, né? Como eu já disse, o individualismo ele pode ser tanto... o individualismo pode ser aquele individualismo egoísta, que a gente só pensa na gente mesmo, né? A pessoa só pensa naquilo que é bom para ele. Mas o individualismo também pode ser uma questão de progresso, né? É aquele que você diz, não, eu tenho que crescer, eu tenho que progredir, eu tenho que produzir. Então, o individualismo é aquele que você, por exemplo, você tem que estudar. Ah, fulano não gosta de estudar, mas eu tenho que estudar. Então, você está sendo individualista, mas não está sendo egoísta, né? É aquele individualismo que você cresce, que você progride. Liberdade, né? A liberdade para eles era a fonte de todo o progresso. As pessoas tinham que ter liberdade de ação para não ficar só naquela coisa imposta pelas ordens ditas pela igreja e pelo absolutismo da época. Igualdade, né? Igualdade de direitos, todo mundo tem que ter direitos iguais no liberalismo. Por quê? Porque para eles não existiam pessoas nem mais nem menos importantes. Todo mundo tinha que ter direitos iguais na sociedade. Competitividade.
né, como eu já disse sobre o individualismo, a pessoa tem que ser competitiva. Não, como eu disse, daquela maneira egoísta, mas assim, procurar fazer o seu melhor em prol de você mesmo e em prol de toda a coletividade. Tem que fazer o seu melhor, ser competitivo. Constituição, né? Criar uma lei que faça as diretrizes de um povo, né? Onde as pessoas vejam lá os seus direitos e os seus deveres, né, contidos nessa lei. Então você pode cobrar os seus direitos e também cumprir os seus deveres através de uma Constituição. O Estado mínimo. O Estado mínimo é que o Estado não se intrometesse vamos dizer assim, nas questões econômicas. Toda vez que o Estado interfere nas questões econômicas de um Estado, de um país, as coisas não andam muito bem, porque é muita cobrança de imposto, muita burocracia, muita coisa ligada vamos dizer assim, ao governo, e as pessoas não têm liberdade de comércio e acaba atrasando o desenvolvimento comercial e industrial de determinada região. E a livre concorrência, né? Se os preços forem tabelados pelo governo, né, as pessoas não podem fazer concorrência. Então, a livre concorrência é cada comerciante, cada industrial colocar o seu próprio preço para atrair os fregueses, procurar fazer produtos melhores com um preço mais acessível para ter clientela. Então, essa é a livre concorrência, né, para eles fazerem a concorrência. Por exemplo, você pode comprar um plano, né, de uma operadora de celular, aí a outra oferece um plano melhor e assim com um preço mais acessível. Então isso é uma concorrência, né? Quem colocar no mercado produtos melhores com preço mais baixos, então esses vencem a concorrência. Então essa livre concorrência, todo mundo sai ganhando, tanto os empresários como também o consumidor, né? Que ele pode escolher aquilo que é melhor para a sua, vamos dizer assim, para o seu uso no dia a dia. O liberalismo econômico, doutrina política econômica que defende a não intervenção do Estado na economia. Baseia-se na ideia de que os interesses e ambições individuais dos povos. Então, como eu já disse, né, quanto menos o Estado se envolver na economia, fica mais fácil para a economia crescer. Por quê? Porque as cobranças de impostos não são tão altas, né? As pessoas podem fazer a sua concorrência, né? Fazer os preços que quiserem e colocar os produtos, vamos dizer assim, melhores no mercado. Se uma empresa vende mais caro do que outra empresa oferecendo o mesmo produto, claro que ela vai vender menos. Então a livre concorrência é isso, é você colocar preços e mercadorias boas no mercado para ter mais fregueses e assim melhorar os seus negócios. E quando melhora os seus negócios, também melhora a economia do seu país. Burguesia. A burguesia, gente, foi uma classe social que surgiu justamente junto com o renascimento comercial. Quando o comércio ressurgiu, surgiu também a economia e a burguesia. A burguesia veio da palavra burgo, que naquela época eram cidades medievais muradas. Não é? Quando as pessoas começavam a fazer as suas lojas, e umas juntas das outras, geralmente às vezes eram atacadas, né, por outros povos, por assaltantes, então eles muravam essas cidades e eram chamadas de burgos. E as pessoas que passaram a viver nelas eram chamadas de burgueses, que deu origem a uma nova classe social chamada de burguesia. Então tá ali, ó, a palavra burguesia deriva do burgo, modelo de pequena cidade, que começou a aparecer na Europa na transição da Idade Média para a Idade Moderna, isto é, entre os séculos XIV e XV. Então, as cidades medievais muradas eram burgos, as pessoas que moravam nela eram burgueses, que deu origem a uma nova classe social chamada de burguesia. A burguesia, gente, as classes sociais daquela época eram divididas dessa forma aí. A alta burguesia, que eram os grandes comerciantes, que tinham muitas lojas, né, tinham muitos funcionários. A média burguesia, que eram médios comerciantes. A pequena burguesia, aqueles que tinham um negócio bem pequeno em casa mesmo, né, que eram
o seu negócio feito assim, às vezes só com a família. E o proletariado eram pessoas que viviam trabalhando para esses burgueses. Era a classe de trabalhadores que trabalhavam em troca de um salário, né? Então era o proletariado. Até hoje a gente diz que nós que trabalhamos em troca de um salário somos os proletários, ou seja, proletariado. Essa palavra foi criada aí, né? No fim da Idade Média e no começo da Idade Moderna. Nessa época, foi também a época das revoluções, né? Como eu já disse, surgiram vários tempos, a idade moderna, as grandes navegações, e aí foi surgindo novos acontecimentos que marcaram a época. Então, na Inglaterra aconteceu duas grandes revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. A Revolução Puritana foi aquela que tirou o rei Carlos IV do poder. O rei, ele não queria ser assim controlado por ninguém, mas havia um parlamento na Inglaterra formado por nobres que queriam, vamos dizer assim, queriam controlar os poderes do rei, mas o rei não deixou. Aí houve então uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra dentro do próprio país, envolvendo pessoas do mesmo país. Então houve uma guerra entre as tropas do rei e as tropas do parlamento, encabeçadas por Oliver Cromwell. Então, as tropas do parlamento, como eram maiores, porque envolvia o povo todo, né, que estava descontente com o poder absoluto do rei, então fez um exército enorme e lutaram com as tropas do rei, que eram a minoria. Então as tropas do parlamento venceram as tropas do rei e o rei foi preso. O rei foi tirado do poder, foi preso e foi julgado e acusado de traição contra o povo, acusado de traição contra a pátria, e acabou sendo executado. Ele foi guilhotinado, né? Naquela época, quando essas pessoas assim mais importantes eram condenadas à morte, eles eram guilhotinados para ter certeza de que jamais voltariam ao poder. Então, ele teve a sua cabeça decepada em praça pública para servir de exemplo para que nenhum rei mais se tornasse tão absoluto e traísse a pátria de acordo com o parlamento inglês. Hoje, a Inglaterra ainda existe uma monarquia, né, onde tem uma rainha, mas a rainha hoje não é mais absoluta, né, não é mais absolutista. Ela é controlada pelo parlamento. Então tem o parlamento inglês que controla todos os poderes da rainha. Então a rainha pode até criar uma lei, pode criar um tipo de emenda constitucional, mas só é aprovada se o parlamento aprovar. E o parlamento representa o povo. Então, teve também a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi também chamada de Revolução Burguesa. Por quê? Porque depois, né, da saída de Cromwell do poder, porque com Cromwell a Inglaterra passou por um período republicano, né, deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. E então, depois da morte dele, queriam que voltasse de novo, né? Os reis queriam que voltassem, né? Os nobres, aliás, queriam que voltasse toda aquela coisa que aconteceu antes da República de Cromwell. Mas aí o povo agora já estava mais, vamos dizer assim, mais esclarecido. Então a burguesia se revoltou e não queria mais que voltasse aqueles tempos, né, difíceis da época dos reis absolutistas. Por isso, a Revolução Gloriosa recebeu esse nome, porque eles tiraram, né, o rei que queria ser tão absoluto quanto antes do trono, mas não precisou haver guerra, não houve derramamento de sangue. Por isso, essa revolução se chamou Revolução Gloriosa, porque tiraram o rei do poder sem haver nenhuma guerra, sem haver nenhum derramamento de sangue. Então, em 1639, Guilherme de Orange acata o Bill of Rights, Declaração dos Direitos. O parlamento decidiria sobre impostos, garantia a propriedade privada, as liberdades individuais e divide o poder. Então, tiraram o rei, né, sobrinho de
do rei anterior, que tinha sido decapitado, colocaram Guilherme de Orange e ele foi um rei que não foi assim tão absoluto. Ele aceitou ser controlado pelo parlamento. Então o parlamento agora decidia sobre impostos, sobre a garantia privada, sobre as liberdades individuais e dividia o poder. E aí foi o fim do absolutismo na Inglaterra. A burguesia assume o poder por meio do parlamento, né, uma monarquia parlamentar, como existe até hoje. O rei reina, mas não governa, pelo menos não governa sozinho. E implantação do liberalismo, né, a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade política, tudo isso impera na Inglaterra desde essa época aí. Bom, a nossa atividade de hoje, pequenininha, né, para vocês não se cansarem. Eu sei que vocês estão com muitas atividades de vários professores, então a minha atividade é pequena, dá para vocês fazerem tranquilo. E como eu disse, procurem fazer no caderno e deixar a sua atividade organizada. Então, informe o que foi a burguesia, o que o liberalismo defendia no aspecto político, qual a proposta do liberalismo no âmbito econômico, qual o resultado do combate entre o parlamento e as forças do governo na Inglaterra em 1649 e explique o que aconteceu na Inglaterra depois que o representante da burguesia Oliver Cromwell assumiu o poder. Vocês podem utilizar o seu livro didático, se organizem, estudem, né, de vez em quando, dê uma estudadazinha e espero que essa pandemia acabe logo para a gente voltar às nossas aulas presenciais. Beijo grande e até a próxima.